É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Bem rapidinho. Tem alguns destaques, né, que nós vamos dar aqui no facebook.com.br Diário de Teresópolis, que eu quero que você entre. Vai lá, entre. Nossa fanpage está à sua disposição. Está aí a fanpage. Passando aí, né, descendo ela, você vai ver que tem um monte de coisa bacana para você deixar o teu comentário, né? A galera que está acompanhando a gente aí pelo celular, né, que é muita gente mesmo, né? A maior parte dos acessos hoje, né, são feitos via smartphone, né, principalmente nas redes sociais. Você também não só pode, como deve comentar, né? Comenta, tá, gente? Vai lá, pega, deixa a sua opinião, é importante demais. Você, além de nos ajudar aqui a guiar o nosso jornalismo, você também contribui, né, inclusive na formação da opinião de outras pessoas. Então, você, por exemplo, que tem muitos amigos, né, você que é um formador de opinião, é importante você estar sempre, né, dizendo a que veio, né, qual é a tua opinião a respeito daquele determinado assunto. Isso é muito importante. Dois destaques aqui que estão no Net Diário. O primeiro que eu vou abrir é sobre a questão dos rankings, né? O Ministério da Educação e Cultura, está aí a matéria especial, né, sobre esta avaliação das escolas no Enem de 2018, né, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, e também com relação ao seminário que começa amanhã sobre regularização fundiária. Importantíssima a sua participação, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas, enquanto isso, continua participando conosco lá no facebook.com.br Diário de Teresópolis, tá bom? Vamos falar de economia? Então vamos, né? Milton Golec está na área, falar de economia, como sempre, com esse cara que entende pouco da área, né? Entende pouco. Eu procuro entender, fazer o melhor, né? Eu procuro fazer o melhor. É isso aí. Entender a matéria. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre um problema. Gente, eu e o Nilton, a gente está sempre aqui durante a semana, conversando, né, por mensagem. Ele me passa uma matéria, eu passo outra para ele, a gente vai falando sobre os assuntos e surgem, assim, né, as nossas pautas aqui na segunda-feira falando sobre isso. E o nosso principal objetivo nessa construção das pautas, sempre, todas as vezes que a gente pensa, é em prestar um serviço a você que está em casa e que esteja, porventura, passando por algum tipo de problema. O nosso assunto de hoje justifica, inclusive, a existência dessa conversa. Né, exatamente, Milton? Porque não fossem as pessoas que estão passando pelo problema do endividamento, né, nós não estaríamos aqui falando sobre economia. Né? Se todo mundo conhecesse bem, se todo mundo soubesse como funciona, né? Se ninguém caísse nas armadilhas dos bancos, a gente não precisava estar aqui falando. Né, exatamente. Mas, infelizmente, este quadro é diferente dessa nossa expectativa. Né, exato, infelizmente. Você quer ver uma coisa? Já há meses que eu vejo que a taxa Selic não cai. Continua com 6,5% ao ano. Ela está meio congelada. Ela está congelada a taxa. Mas acontece o seguinte, como eu não sou nada curioso, como eu não pesquiso nada, né, eu pesquisei e estava lá. Eu não sei porque isso virou uma lavagem cerebral. Primeira coisa que eles falam, porque agora vai crescer o crédito porque os bancos vão baixar a taxa de juros. Mentira. Isso não existe, Anderson. O que vai aumentar é o endividamento. Você vê que na pesquisa falaram 64% das famílias estão endividadas. Gente, esse número é impressionante. Mais da metade. Agora, por quê? Agora, Nilton, você é o cara que não foge das respostas. Eu não. Né? Você diria hoje que a questão do endividamento, do superendividamento que está o brasileiro, né? Porque já passou do endividamento. Mais de 60% das famílias é superendividamento, sem dúvida nenhuma. Né? É hoje uma questão de saúde pública no país? Também. Endividamento olha, o endividamento tem vários fatores. Péssima distribuição de renda nesse país. Péssima distribuição, nós vimos semana passada. Péssima distribuição. Só você vê naquela curva lá, você vê que pouca gente tem acesso à renda. Segundo, falta de educação financeira. Terceiro, a pessoa vai para a saúde pública, se depara com péssimo atendimento, inclusive alguns setores da medicina está mercantilizado, a pessoa vai lá, espera ser atendido, demora, às vezes não tem, aí o que acontece? Tem que comprar um remédio, os remédios são caros, e aí começa a endividamento. Olha o endividamento.
Exatamente. Ainda fora da corrupção, né? Como aquele secretário que desviou 300 milhões de reais em compra de material ortopédico. Quer dizer, isso tudo mexe com a pessoa. Isso mexe a pessoa, pensa bem, uma pessoa que não tem condições, vai para o serviço público, vai pegar, aí o médico vai lá, passa remédio. Remédios, às vezes, que estão sendo lançados agora. Pois é. São remédios que estão sendo lançados e são caríssimos. Ele recebe a amostra grátis. Mas às vezes, há casos que o médico dá uma amostra grátis, mas às vezes o cara manda comprar na farmácia, vai naquela farmácia ali e tal, porque esse remédio... Quer dizer, é chato isso. É muito, o cara vai lá... Tem remédio, por exemplo, quem sofre de Alzheimer, tem um remédio, entendeu, que custa sabe quanto? Com desconto, R$300. Com desconto. Isso já com desconto. Com desconto. Por uma determinada empresa, você faz a inscrição, um desconto. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, um pensionista aposentado, que mal ganha, que ganha, às vezes, um salário mínimo e meio, vai comprar um remédio desse, não dá. Custa R$80. Para ele é muito. Para ele é muito. É muito para nós. É muito para qualquer um. Então, o que acontece? O que a pessoa faz? Não tem dinheiro, vê na propaganda. Emprestamos para você comprar seu remédio. O cara vai lá e cai, para pagar 22% ao mês. É isso que acontece. Não dá, Anderson, não dá. Enquanto não houver uma política de distribuição de renda nesse país, enquanto não houver uma trava no carnaval que os bancos fazem, nós vamos continuar nesse problema. Já pedi várias vezes aqui, a outros setores da mídia já reclamaram com o presidente, toma uma atitude. Não foi só a gente, não. Sim. Outros setores da mídia falaram, presidente, vamos tomar uma atitude. Agora você chega assim, a pessoa fala, ouve, eles não fazem nada, a pessoa vai, por isso que eu falo, eu vou continuar insistindo, até um dia... Tem que insistir. Tem que insistir. Tem uma coisa que você falou que é muito importante, né? Que é uma falácia, né? Essa coisa da taxa Selic. Eu fui entender o que efetivamente era a taxa Selic conversando com o Newton, que é um especialista da área, conhece bem e sabe, inclusive, explicar. E olha que eu tive economia na faculdade. A faculdade de comunicação tem economia também, né? 3 períodos de economia. Era para eu estar sabendo, mas não sabia. E aí... Ainda bem, né? Ainda bem. O público, de uma forma geral, o público, a grande massa do país, inclusive, não estou falando só de quem é analfabeto, de quem é ignorante nesse sentido. Eu estou falando de gente esclarecida, profissionais, formados, já com um certo nível de esclarecimento, mesmo esses desconhecem o que são essas artimanhas, né? Por exemplo, a taxa Selic, para mim, é uma das maiores artimanhas de jogadas de marketing que os bancos e o governo fazem para que você engula a seco essa situação que a gente vive no país, né? Porque a todo momento se diz, agora a economia vai, a taxa Selic caiu. E aí eu faço a pergunta para o Newton que eu fiz para ele, já que eu sei a resposta, né? Tá bom, a taxa Selic caiu. E o que isso vai mudar na vida do consumidor comum? Nada. Não muda nada. Absolutamente nada. Não muda nada. Vamos fazer um esclarecimento para a pessoa que está assistindo. O que significa a sigla Selic? Sistema Especial de Liquidação em Custódia. Esse é o nome bonito para dizer que é a taxa... Olha, bonito. É um bonito nome, né? Um espetáculo. Mas por quê? Essa é a taxa que o governo usa para pagar a dívida com os bancos. É a dívida pública. Agora, isso virou também um instrumento assim, já vou pegar a carona, de marketing. Não, olha, a taxa Selic caiu, vão baixar as taxas de juros, vão fazer crédito. Pronto. E isso, inclusive, chega a ser, eu não sou jurista, mas chega a ser um crime, porque você está induzindo a pessoa ao endividamento. Verdade. Você está induzindo a pessoa ao endividamento. Lá em São Paulo, por exemplo, no PROCON, tem até um amigo, uma economista lá, a Neide Ayub, tudo, já tive até, ela tem uma turma lá, só uma turma só para super endividados. Porque está havendo problema de superendividamento nesse país. Aqui. E como, né? Como? Agora, por quê? Chega a pessoa, fala, a taxa Selic caiu, vamos comprar imóveis, vamos fazer tudo bem, vai comprar. Aí chega no dia seguinte, a mesma mídia que noticiou isso, noticia devolução de imóvel porque a pessoa não aguenta pagar. E por quê? Porque falta de cumprimento contratual. Porque você, o consumidor, ele cumpre com o que o banco diz, mas o banco não cumpre. O banco leva você. Você imagina, eu vou repetir uma pergunta que eu já fiz há um tempo atrás para você. Eu te empresto 200 mil para você comprar o imóvel, para você pagar em 120 parcelas. Chega na 100ª, 20ª, o que você entende? Acabou. Aí eu digo para você, não, você está me devendo mais. E normalmente esse mais dos bancos é um ano a mais. Não, vários anos, porque eles fazem a mesma fonte de financiamento. Eu vou repetir um caso aqui.
há 30 anos atrás, um advogado esse ano me procurou, que há 30 anos atrás a cliente dele financiou um imóvel, na época custava 170 mil, para financiar em 30 anos. Ela pagou o imóvel. Quando ela quitou a Caixa, agora já falo mesmo, a Caixa Econômica. Foi a Caixa. Foi a Caixa, lógico, né? A Caixa Econômica falou, você está devendo 500 mil reais. Aí ele me chamou para ver o que estava acontecendo. O imóvel custou 170 mil, ela pagou 30 anos, está devendo 500 mil. Está devendo 500 mil reais. O que acontece? A pessoa não tem, daí ficam financiando, você fica pagando a vida toda. Aí eu peguei e fiz as contas. O final das contas, a Caixa que deve ela 200 mil reais. Que beleza. Que beleza, é uma briga longa na justiça, não vou dizer que não é. Porque é. Aliás, quem ficar falando que eu resolvo isso em 6 meses está mentindo. Isso não existe. Justiça é morosa, lamentavelmente a nossa justiça é morosa e muita gente se aproveita disso. E protetiva é essa exatamente, né? Não dá para falar que não é. É, protetiva. No momento em que o próprio Tribunal de Justiça admite ter na sua estrutura um expressinho para cuidar de determinadas empresas, as instituições bancárias também têm. Tem. Né? Eles estão admitindo a culpa nessa questão. Você sabe o que houve em São Paulo? Isso foi o ano passado. Né? Tem um fórum que você deve falar, João Mendes. Sim, Fórum João Mendes. João Mendes, estive lá. E te prepara, né? Fizeram lá uma sala, fizeram uma reforma numa sala lá em cima, num dos últimos andares, chama-se Sala de Conflitos Bancários. Qual era o objetivo dessa área? É resolver conflitos antes de chegar ao juiz. Quem financiou essa reforma? O banco. A Febraban. Claro. Acabou, quer dizer, comprou o judiciário. Claro, mas comprou o judiciário. Quer dizer, a pessoa e o judiciário, quando ele escolhe ter esse tipo de serviço, que pode parecer, né? É um serviço bom. Bom, quem disse que é bom? Nesse caso, por exemplo, em que o banco está devendo 200 mil e cobrando 500 mil da pessoa, você acha que vai cair numa sala de resolução de conflitos e vai dar o quê? Não vai dar nada. Não vai dar. Não vai dar nada. O consumidor que vai se ferrar. Exato. Aí depois disso, aí alguém fala, não, mas ele sabia. Não sabia. Não porque sabe. Você, o Anderson, eu já tive empréstimo, já assinava em branco. A maioria dos empréstimos você assina em branco, aí entendeu? Depois que você assina, o banco, seja ele qual for, vai lá, te dá uma cópia com tudo aquilo que você realmente vai pagar. Você não sabe. E, infelizmente, é isso. Não existe, como nunca existiu, clareza nas relações bancárias. Não existe, como nunca existiu. Então, o que acontece? Você vê 64% das famílias endividadas porque acreditam. Acreditam, por isso que eu falo, podem me chamar de tudo quanto quiser, mas a verdade foi feita para ser dita. Acreditam, não acreditam em bancos. Os bancos. É por causa de banco que esse país não vai para frente. Não vai para frente por causa de bancos. E a gente percebe que, com a relação com os bancos, a gente não tem o mesmo esforço legislativo que a gente tem, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, todo ele, né, se você lê o Código de Defesa do Consumidor, não é uma dica de leitura, não, porque é chato, mas se você quiser ler, leia, que você vai perceber. Você vai perceber que todos os regramentos, todas as normas que ali estão, elas estão ali para balancearem uma relação que não é balanceada, que é uma relação de forma a tornar, o Código de Defesa do Consumidor, ele torna a relação mais próxima. Ou seja, você tem as empresas e você tem os consumidores. Nessa relação, é evidente que a empresa ela tem maiores condições que o consumidor. Gente. É claro, né? Imagina que eu vou brigar com uma Vivo da vida. Né? Eu vou brigar com a Vivo. Eu sou pequenininho, a Vivo é enorme. O Código de Defesa do Consumidor aproxima, através das regras, essa relação. Ou seja, não é exatamente uma relação, né, igual, não é um tratamento igualitário, mas ele aproxima muito. Com os bancos, a gente não tem essa aproximação. Os bancos continuam potencializados, cada vez mais hipertrofiados, e o consumidor cada vez mais nanico. Exato, então, assim, exato. Um apelo que eu faço, inclusive, aos nossos legisladores também, né, aos nossos deputados federais, que podem versar sobre a questão. Pressionem, façam com que as nossas leis, assim como no Código de Defesa do Consumidor tornou essa relação mais harmoniosa, façam também no sistema financeiro, porque os bancos estão hipertrofiados e o consumidor hipossuficiente. Lucros, principalmente porque os consumidores, em sua
maioria, eles são hipossuficientes, não só financeiramente, como hipossuficientes tecnicamente. Tecnicamente, Quer dizer, eles não têm o que é um conhecimento. grande... É uma grande, eles não têm. E eu fico com pena que, às vezes, as pessoas... Quando eu dei uma palestra para senhorinhas aqui na igreja, tinha uma que estava há 10 anos pagando débito à Crefisa, pagando até a Agiplan. Falei, pelo amor de Deus, fode esse pessoal, que esse pessoal não vale nada. Gente, pelo amor de Deus, eu fico com pena das pessoas, porque as pessoas, eles empurram crédito para você, faz isso, é tudo assim, o Anderson, uma linha de produção, empurra lá o crédito, renova, eu não renovei, a senhora renovou, então me dá o contrato, só com autorização judicial, já é tudo programado, aí você entra na justiça, olha, eu tive em Miguel Pereira, fui fazer uma perícia grafotécnica, uma professora aposentada teve a assinatura dela falsificada em 8 empréstimos, Nossa. em Miguel Pereira, em 8 empréstimos. Fui à Barra do Piraí, uma professora aposentada, falsificar a assinatura em 3 empréstimos. Quer dizer, não dá. Ou seja, é uma prática recorrente. É uma prática recorrente. Por quê? Porque eles já fazem esse propósito. E a pessoa não sabe. De repente, vem carta, vem negativação no Serasa, vem telefonema de cobrança, aí começa, não fui eu. Aí começa. Fora esses golpes que o banco tentando dar da senha, né? Dizem que é do banco X, que foi feito um gasto, já viu essa nova modalidade de golpe. Então, o que eu falo? A gente está vulnerável a esse tipo de golpe. Eu falo, não se fala nada por telefone. Você vai à agência pessoalmente, fala. E aí, o que acontece? Isso corrobora a minha ideia de ser contra bancos virtuais. Porque você não sabe quem está. Ainda. É pior ainda. Você traz o cenário para a insegurança total. Total, né? você não sabe quem está lá. Você não sabe. Eu vou falar, mas você não se moderniza? Não. Modernizar não significa ser desonesto. Não é desonesto. A modernidade ela tem que estar acompanhada de uma segurança jurídica. Exatamente, não tem, quer dizer, agora está na propaganda, essa que estão falando, empresas compram bitcoins. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Não vendam, como já aconteceu alguma vez. Eu já até falei sobre esse assunto aqui. Gente que vendia todo o patrimônio para comprar bitcoin. Não façam isso, gente. Não faz, não tem nada, não tem almoço gratuito, não tem banco bonzinho, entendeu? Não tem banco honesto, só o banco de sangue, né? E não tem super lucro não sem tem preço, super né? lucro, não tem né? nada disso. Não tem. Tem que trabalhar muito, gente. Tem que trabalhar, tem que ralar, entendeu? Então, é o que eu estou falando. Eu não tenho medo de nada. Você sabe que eu sou destemido mesmo. Aliás, a gente ia falar essa semana, mas por conta dessa questão dos números do superendividamento, a gente acabou focando nisso. Mas na semana que vem, a gente vai falar sobre essa questão aí, dessas propagandas, né, milagrosas aí dos sem taxas, abra sua conta aqui. Eu vou falar porque ainda vou ter mais informações. Gente, isso é muito perigoso, muito cuidado, né? Venha, traga para cá, porque é diferente dos bancos, você não tem taxa, você não está preso. Olha, as propagandas são muito bonitinhas, né? As atrizes são lindas, a maquininha pode ser a solução para o seu negócio. Não, a maquininha que fala agora. A máquina fala. Fala, a máquina fala, conversa com você. Muito cuidado, gente. Por favor. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Nosso objetivo aqui é fazer com que você não tenha dor de cabeça. E essa galera do outro lado aí, né, não está demonizando as instituições. Elas é que estão nos satanizando. Né? Elas estão assinando a confissão de demoníacas. Elas que estão assinando, não somos nós. Eu só estou mostrando o que elas estão fazendo. Eu só estou mostrando. Agora, eu tenho coragem de mostrar. Você vê muita gente falando, nem sim nem não, muito pelo contrário. Você vê colegas falando. Eu só vi um economista falando uma coisa que eu gostei. Foi numa emissora. E você sabe, assim, é um assunto até fora da pauta, mas vale a pena falar. Com a crise da Avianca, as outras 3 companhias começaram a cartelizar o preço da passagem. E todo mundo está fugindo para o ônibus. Esse economista falou o seguinte, tem que haver porque as empresas estão cartelizando, então tem que procurar um ônibus. Eu gostei desse economista. Esse economista coragem de falar. Teve coragem, mas esse que eu falei. A gente tem e que as empresas estão fazendo isso mesmo. Exato, eu sei, tem que ter coragem de falar, não ficar dobrando o preço de passagem de avião, mas aí por quê? Que eu também vou voltar a falar nesse assunto. A volta do trem seria outra história, seria outra o alívio. Tá vendo? A volta do trem. É uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Milton, obrigado pela tua participação. Obrigado a você pela chance. Excelente semana pra gente. Para nós. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.